Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos ao Chance de Gol! E hoje, domingão, dia 5 de maio, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro da Série D. Vamos falar sobre os jogos referentes à segunda rodada da competição. Passar os jogos de sexta e sábado, a tabela de classificação atualizada hoje, domingão, dia 5 de maio, e falar sobre os próximos jogos que vão completar esta segunda rodada do campeonato, porque você já sabe, só aqui no canal Chance de Gol nós falamos tudo sobre o Campeonato Brasileiro da Série A, B, C, D, sobre a Copa Libertadores da América, sobre a Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, entre outras competições. Mas agora, chega de delongas e vamos ao que realmente interessa. A segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série D de 2024 teve início nesta última sexta-feira, dia 3 de maio, e tivemos aí o confronto entre Iguatu e Santa Cruz de Natal, onde o Iguatu bateu o Santa Cruz de Natal por 2-0. Iguatu 2, Santa Cruz de Natal 0. Já ontem, sabadão, dia 4 de maio, o Santo André teve o confronto contra o Patrocinense e ninguém balançou a rede neste confronto, ficando por 0-0. Santo André 0, Patrocinense também 0. Também ontem, sabadão, dia 4 de maio, o Real Futebol Clube encontrou o Iporá e o Iporá venceu como visitante. Real Clube 0, Iporá 2. Um excelente resultado aí pro Iporá vencendo fora de casa. Também ontem, sabadão, dia 4 de maio, o Jacuipense recebeu o Sergipe e essa partida ficou no empate por 1-1. Também ontem, sabadão, dia 4 de maio, o Real Noroeste recebeu a Portuguesa Carioca e este confronto também ficou no empate por 1-1. Ontem, sabadão, 4 de maio, tivemos aí o Nova Iguaçu recebendo o Serra. E o Nova Iguaçu não quis nem saber, fez prevalecer o mando de campo, metendo um chocolate para cima do Serra. Nova Iguaçu 4, Serra 0. Também ontem, sabadão, 4 de maio, o Maranhão recebeu o River e ganhou com uma vitória simples por 1 gol. Maranhão 1, River 0. O jogo entre Novo Hamburgo e Concórdia foi adiado. Também ontem, sabadão, tivemos aí o confronto entre Altos e Motoclube, onde o Altos perdeu em casa. Altos 1, Motoclube 2. Também ontem, sabadão, 4 de maio, o Ipatinga recebeu o Itabuna. E o Ipatinga perdeu em casa. Não fez a lição de casa, perdendo para o Itabuna. Ipatinga 2, Itabuna 3. Também ontem, 4 de maio, o Asa recebeu o Petrolina. E o Asa venceu por 1-0. Sabadão, dia 4 de maio, o Pouso Alegre recebeu São José. E o Pouso Alegre fez a lição de casa direitinho. Balançou a rede 3 vezes contra o São José. Também ontem o Tocantinópolis recebeu o Camitá e venceu por uma vitória simples, balançando a rede apenas uma vez. Mas o que importa no Campeonato Brasileiro da Série D é a vitória. Tocantinópolis 1, Camitá 0. Também ontem o São Raimundo recebeu o Manauara. E o Manauara fez um excelente resultado jogando fora de casa, vencendo o São Raimundo por 1-0. São Raimundo 0, Manauara 1. Também ontem, sabadão, dia 4 de maio, teríamos o jogo entre Ercílio Luz e Avenida. Este jogo foi adiado. Também ontem, sabadão, dia 4 de maio, o Água Santa recebeu o Maringá e venceu por 2-1. Água Santa 2, Maringá 1. Também ontem, sabadão, 4 de maio, União Rondonópolis recebeu Capital. E este jogo ficou no empate sem gols. Também ontem, dia 4 de maio, o Rio Branco recebeu o Princesa. E esse jogo também ficou no empate sem gols. Após vermos os jogos realizados neste sabadão, dia 4 de maio, vamos ver como ficou a tabela de classificação atualizada hoje, domingão, dia 5 de maio. Então vamos lá, pessoal. Campeonato Brasileiro da Série D
tabela de classificação atualizada hoje, domingo, dia 5 de maio. E no grupo A temos em primeiro lugar o Manauara com 6 pontos. O Manauara ainda não completou o jogo da terceira rodada. O Manauara está com 100% de aproveitamento, já completou o jogo da segunda rodada. Em segundo lugar, Princesa com 4 pontos, também já realizou o jogo da segunda rodada. Em terceiro lugar, Porto Velho com 3 pontos. Em quarto lugar, o Trem com 1 ponto. Em quinto lugar, o Manaus com 1 ponto. Em sexto lugar, o Rio Branco também com 1 ponto. Em sétimo lugar, o Maitá, que não pontuou, falta completar o jogo da segunda rodada da competição. E em oitavo lugar, o São Raimundo, que já fez os 2 jogos e perdeu os 2, ainda não pontuou. No grupo B, temos aí em primeiro lugar o Maranhão com 6 pontos, 100% de aproveitamento. Em segundo lugar, o Motor Clube com 4 pontos. Em terceiro lugar, o Tocantinópolis também com 4 pontos. Em quarto lugar, o River com 3 pontos. Em quinto lugar, o Altos também com 3 pontos, já realizou o jogo das 2 rodadas da competição. Em sexto lugar, o Águia de Marabá. E em sétimo lugar, o Fluminense, que não pontuou. E em oitavo lugar, o Cametá, que também não pontuou. O Águia de Marabá, Fluminense e Cametá, respectivamente sexto, sétimo e oitavo colocados, não pontuaram na competição. No grupo C, temos aí o Iguatu em primeiro lugar com 4 pontos. Em segundo lugar, o 13 com 3 pontos. Em terceiro lugar, o Potiguar com 3 pontos. Em quarto lugar, o América de Natal com 1 ponto. Em quinto lugar, o Maracanã com 1 ponto. Em sexto lugar, o Souza com 1 ponto. Em sétimo lugar, o Atlético Cearense, que não pontuou, mas falta fazer o jogo da segunda rodada. Em oitavo lugar, o Santa Cruz de Natal, que não pontuou e perdeu os 2 jogos. Temos aí apenas o Iguatu e o Santa Cruz de Natal, que realizaram os 2 jogos da competição neste grupo C. No grupo D, em primeiro lugar, temos o Asa com 6 pontos, 100% de aproveitamento. Em segundo lugar, a Jacuipense com 2 pontos, também já realizou o segundo jogo da competição. Em terceiro lugar, o Atabaiana com 1 ponto, não realizou o jogo da segunda rodada. Em quarto lugar, o Juazeirense, que também tem 1 ponto e não realizou o jogo da segunda rodada. Em quinto lugar, o CSE com 1 ponto. E, em sexto lugar, o Retrô. Ambos os times não realizaram os jogos da segunda rodada da competição. Em sétimo lugar, temos o Sergipe com 1 ponto. E em oitavo lugar, o Petrolina também com 1 ponto. Ambos os times já realizaram os 2 jogos referentes às 2 rodadas. No grupo E, temos aí em primeiro lugar o Iporó com 4 pontos em 2 jogos. Em segundo lugar, o Capital com 4 pontos também em 2 jogos. Em terceiro lugar, o Brasiliense, 3 pontos em 1 jogo. Em quarto lugar, o União Rondonópolis, 2 pontos em 2 jogos. Em quinto lugar, o Craque CRAC com 1 ponto em 1 jogo. Em sexto lugar, o Misto com 1 ponto em 1 jogo. Em sétimo lugar, o Anápolis, que não pontuou, mas apenas só fez 1 jogo. Em oitavo lugar, o Real Futebol Clube, que não pontuou e já realizou as 2 partidas. No grupo F, temos em primeiro lugar o Nova Iguaçu com 4 pontos em 2 jogos. Em segundo lugar, o Itabuna com 4 pontos em 2 jogos. Em terceiro lugar, o Serra com 3 pontos também em 2 jogos. Em quarto lugar, a Portuguesa Carioca com 2 pontos em 2 jogos. Em quinto lugar, o Real Noroeste com 2 pontos em 2 jogos. Em sexto lugar, o Democrata com 1 ponto em 1 jogo. Em sétimo lugar, o Ipatinga com 1 ponto em 2 jogos. Em oitavo lugar, o Audax do Rio, que ainda não pontuou, mas ainda não realizou o jogo da segunda rodada da competição. No grupo G, em primeiro lugar, temos o Água Santa com 6 pontos, 100% de aproveitamento, venceu os 2 jogos. Em segundo lugar, o Pouso Alegre, que tem 3 pontos e já realizou os 2 jogos. Em terceiro lugar, temos o Inter de Limeira com 3 pontos em apenas 1 jogo. Em quarto lugar, o Maringá com 3 pontos em 2 jogos. Em quinto lugar, o Costa Rica com 1 ponto em 1 jogo. Em sexto lugar, o Santo André com 1 ponto em 2 jogos. Em sétimo lugar, o Patrocinense com 1 ponto também em 2 jogos. Em oitavo lugar, temos o São José com 1 ponto e já realizou o jogo da segunda rodada da competição. No grupo H, em primeiro lugar, temos o Concórdia com 3 pontos. Em segundo lugar, o Cascavel Futebol Clube com 3 pontos. Em terceiro lugar, o Novo Hamburgo. Em quarto lugar, o Barra. Em quinto lugar, o Hercílio Luz
com 1 ponto. Em sexto lugar, o Cianorte com 1 ponto. Esses clubes todos com 1 ponto e não realizaram os jogos referente à segunda rodada da competição. Em sétimo lugar, o Avenida, que não pontuou. E em oitavo lugar, o Brasil de Pelotas, que também não pontuou. Nesse grupo H, nenhum clube realizou o jogo da segunda rodada. Tivemos muitos jogos adiados neste sabadão. Muito se deve por causa das chuvas que foram fortes lá no Rio Grande do Sul e impediram que esses jogos foram realizados. E quando forem reagendados, nós aqui do Chance de Gol vamos passar para vocês, beleza? Agora vamos falar sobre os jogos que vão ser realizados hoje, domingão, dia 5 de maio. Vamos ter Cascavel enfrentando o Cianorte às 16 horas. Também hoje, no mesmo horário, o 13 vai enfrentar o Souza. Também hoje, no mesmo horário, o Anápolis enfrenta o Misto. Também hoje, o Brasil de Pelotas iria enfrentar o Barra, mas o jogo também foi adiado, também devido às fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Também hoje, às 16 horas, o Retrô vai enfrentar o Juazeirense. No mesmo horário, o Itabaiana vai enfrentar o CSE. Também hoje, domingão, porém, às 16h30, o Manaus vai enfrentar o Humaitá. Também hoje, no mesmo horário, domingão, 16h30, o Porto Velho enfrenta o Trem. Também hoje, domingão, dia 5 de maio, porém, às 17 horas, o Crack enfrenta o Brasiliense. Também hoje, no mesmo horário, o Potiguar vai enfrentar o Maracanã. Também hoje, no mesmo horário, o Costa Rica vai enfrentar o Inter de Limeira. Também hoje, domingão, 5 de maio, porém, às 18 horas, o América recebe o Atlético do Ceará. Já amanhã, segunda-feira, dia 6 de maio, às 20 horas, o Águia de Marabá vai enfrentar o Fluminense. E na terça-feira, dia 7 de maio, às 15h30, vamos finalizar a segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série D de 2024 com um confronto entre Audax do Rio e Democrata SL. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Nós aqui do Chance de Gol vamos sempre trazer os resultados atualizados e a tabela de classificação do dia, beleza? Se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário e não perca nem um segundo aqui com Chance de Gol, beleza? Estamos juntos e até a próxima!